Bom dia a todos. Vamos à questão número 3 da prova específica de Física, terceiro dia do vestibular de inverno da Universidade Estadual de Maringá 2015. Duas espiras de corrente A e B, de raios RA e RB maior que RA, respectivamente, concêntricas, circulares e coplanares, estão dispostas no vácuo. Em A flui uma corrente em sentido horário, de intensidade e índice A, enquanto em B flui em sentido anti-horário uma corrente elétrica de intensidade e índice B. Com base nessas informações, assinale o que for correto. 01. O vetor indução magnética devido à espira A no centro dessa espira possui intensidade igual a. Então vamos recordar qual é a dependência da indução magnética gerada pela passagem da corrente elétrica numa certa espira circular. A indução do campo magnético em teslas, BA, é diretamente proporcional à intensidade de corrente que circula pela espira, I, índice A, é dependente do meio, μ0, a permeabilidade magnética, no caso é o vácuo, sobre o diâmetro da nossa espira circular, que são duas vezes o raio da espira A, tornando o item 01 como correto. Zero dois. Se a condição IA sobre RA e IB sobre RB for satisfeita, o vetor indução magnética resultante no centro do arranjo será nula. Então nós queremos a indução do campo magnético resultante ser zero. Lembre que indução magnética é grandeza vetorial. Para que dois vetores gerados pelas duas espiras concêntricas se anulem, um deles tem que ser um vetor entrando, o outro tem que ser um vetor saindo do centro da espira, ou seja, as correntes têm que circular em sentidos opostos, como é dado no enunciado. Então, se os vetores têm a mesma direção, que é perpendicular ao plano que contém as espiras e o centro, e em sentidos opostos, agora basta que os módulos sejam iguais. Então, o módulo BA terá que ser igual ao módulo B índice B. Então, igualando as induções, μ0 vezes I índice A sobre o diâmetro, duas vezes raio A, μ0 I índice B sobre duas vezes o RB, simplificando o μ0 de ambos os lados e o 2 de ambos os lados, a condição é que a espira de menor raio seja percorrida pela menor corrente e a espira de maior raio terá que ter uma corrente mais intensa, proporcional aos raios, para que a indução do campo magnético seja nula, tornando correto o item 02. Lá em cima, item 04. Se o sentido da corrente elétrica IA for invertido, a intensidade do vetor indução magnética no centro do arranjo será. Então, se a corrente for invertida, os dois campos estarão se somando, ou seja, os dois estarão no sentido de entrar ou os dois estarão no sentido de sair. Então, nós teremos a indução magnética no centro do arranjo, dado pela soma das induções, ou seja, o módulo do vetor B resultante vai ser BA adicionado de B índice B. B resultante vai ser μ0 vezes I índice A sobre duas vezes o raio A mais μ0 I índice B sobre duas vezes o RB, colocando em evidência a permeabilidade magnética e o 2, as proporções que nós teríamos seria I índice A sobre raio A mais o índice B sobre
o raio B, o que difere do que foi escrito na assertiva 04, tornando o nosso item incorreto. Item 08. Se a intensidade da corrente na espira A for 0, em ΔT segundos, surgirá uma força eletromotriz autoinduzida em A, dada por F igual a menos LA delta IA sobre ΔT, sendo LA a indutância da espira A. Então, lá do formulário, nós vamos retirar a relação entre fluxo magnético, φB, indutância L, medida em Amperes, vezes a intensidade de corrente elétrica. Lembrando do formulário a lei de Faraday-Lentz, que diz que a força eletromotriz induzida é dada por menos a variação do fluxo magnético ocorrendo num certo intervalo de tempo. O que é variação? Final menos inicial. Então, menos, abre parênteses, o fluxo final seria dado pela indutância LA vezes a nossa corrente elétrica final, menos o fluxo inicial, que seria a indutância LA vezes a nossa corrente elétrica na situação inicial. Isso tudo ocorrendo num certo intervalo de tempo. A força eletromotriz ele chamou de F minúsculo, não tem problema algum. Menos a indutância eu posso colocar em evidência, L índice A, e entre parênteses eu ficaria com corrente elétrica final menos a corrente elétrica inicial. Isso ocorrendo num certo intervalo de tempo ΔT. Então a nossa força eletromotriz autoinduzida, para se opor às causas que lhe deram origem, menos L índice A, que multiplica corrente final menos corrente inicial, é a variação da intensidade de corrente elétrica na espira A, num certo intervalo de tempo ΔT. Vamos agora ler para ver se coincide. F igual a menos L índice A, delta IA sobre ΔT, tornando correto o item 08. Item 16. Se a intensidade da corrente elétrica na espira B for 0 em ΔT segundos, haverá uma diminuição permanente do fluxo magnético que atravessa a espira A, de ΔΦ índice A igual a BA vezes SB, onde SB é a área da espira B e B índice A é a intensidade inicial do vetor indução magnética no centro da espira A. Então vamos prestar atenção nos índices. Se nós queremos a variação do fluxo magnético no centro da espira A, ΔΦ A, nós teremos que pegar o campo magnético no centro da espira A e multiplicar pela área da espira A. Isso na situação final, menos o campo magnético que nós temos na situação inicial no centro da espira A, que multiplica a área da espira A. Volte lá no enunciado. Ele diz que a intensidade da corrente elétrica na espira B for a 0. Haverá diminuição permanente do fluxo magnético que atravessa a espira A em função da área da espira B? Não, é em função da área da espira A. Os índices estão trocados. Então, esse índice SB, que é a superfície B, faz com que o item esteja
incorreto. Então, incorreta a nossa 16. Fluxo magnético em A é dependente do campo magnético variando no centro da espira A e a ver com a superfície S ou A, tanto faz a letra, da espira A. Então preste atenção no índice que ele colocou BA com SB, é BA com SA, com a superfície, com a área A. Somando as corretas, 0,8 mais 0,2 mais 0,1, dando o nosso somatório 11. Espero que vocês tenham revisado a aula de Lei de Biot, Lei de Savart, Lei de Ampère, Experimento de Oersted. E qualquer dúvida que vocês tenham, estamos à sua disposição no nosso grupo fechado Física 2, tudo minúsculo, sem acento, no Facebook. Mande sua dúvida, será um grande prazer poder partilhar tudo que nós, que já somos quase 3.100 pessoas, estudamos para que você possa passar no vestibular. Um abraço do professor Samuel e até a próxima. Digam tchau.